pessoal, aqui é a professora Juliana, que está com vocês na matéria de técnicas básicas. Então, hoje nós estamos no módulo 2, unidade 4, onde nós vamos falar das medidas de higiene e conforto dos pacientes. Nós vamos falar da higiene corporal. Para falar da higiene corporal, nós devemos salientar que o nosso corpo humano tem muitas estruturas que dependem dessa higienização. O que acontece se não tiver uma adequada higienização corporal? Pode acontecer infecções, vermelhidão, feridas, fora o odor que o paciente, o nosso cliente vai exalar, né? E como também medida de conforto. Nós vamos começar, então, pela higiene oral. A higiene oral é o ato da escovação dos dentes, né? E qual a finalidade da higiene oral? É retirar, prevenir o mau hálito, evitar cárie dentária, diminuir infecções causadas pela gengiva, gengivite, auxiliar em outras afecções da cavidade oral também. E ela deve ser feita pela manhã, à noite e após as refeições, adequadamente pelo paciente, mas se ele não conseguir, nós profissionais vamos fazer essa higienização para ele. Em paciente que tem irritação ou lesão da mucosa oral, tem que realizar uma higienização maior. Não precisa ser exatamente com a escova, neste caso, pode ser com uma gaze, embebida em uma solução, e pode ser qualquer outro, a gente pode fazer o bochecho, que também vai estar ajudando nessa higienização. O que nós vamos utilizar? Solução antissépticos, pasta dental ou solução dentifrícia e água bicarbonatada de 2%. Nós vamos utilizar, então, a escova, uma cuba, ou se não, uma gaze para estar limpando e também a água para estar enxaguando a boca desse paciente. Se o paciente consegue escovar sozinho os dentes, fazer a limpeza, então nós deixamos ele fazendo. Se ele precisa de alguma ajuda, consegue, mas com dificuldade, nós também podemos orientá-lo, ajudar em algum processo, mas devido à independência, vamos apenas ajudar orientando, observando e manipulando o que ele tiver dificuldade. Então, antes de qualquer procedimento, nós devemos explicar para o paciente o que vai ser feito. Então, nós vamos levar a cuba Rin, geralmente, entregar, fazer a limpeza e ofertar água para ele bochechar e cuspir nessa cuba, que vocês vão estar apropriado naquele momento. E também nós vamos oferecer uma toalha de rosto que o paciente tem. E sempre antes e depois dos procedimentos, como falado anteriormente, nós iremos fazer a lavagem das mãos. Ainda sobre a higienização bucal, nós devemos ter, a equipe de enfermagem principalmente deve ter o cuidado com as próteses dentárias. Lembrando que essa prótese é de responsabilidade da equipe de enfermagem. Então, deve-se fazer a retirada, escovar a prótese e colocar no paciente. Se ele estiver desacordado, não utilizar a prótese. Em caso do paciente estar totalmente dependente, aquele paciente que está entubado, sedado, não consegue de forma alguma fazer a higienização bucal, é necessário que o profissional faça por ele, tirando toda a sujidade, principalmente da língua, né? E sempre com o auxílio de outro profissional por causa do tubo orotraqueal. O banho de aspersão. O banho de aspersão é a higienização corporal realizada pelo paciente que ele é independente. Não por ele ser independente que ele deve realizar a tomada de banho sozinho. Ele tem que ser supervisionado, porque o paciente pode fazer uma dispneia, ele pode ter um mal súbito, ele pode ter uma síncope lá naquele
momento do banheiro, então o profissional tem que acompanhá-lo, principalmente na hora de levantar da maca para o banheiro. Neste momento, embora seja um espaço pequeno, um espaço curto entre a maca e o banheiro, é necessário que o profissional acompanhe, também avaliando os riscos de queda, os riscos de escorregar e qual que é a finalidade do banho de aspersão. Primeira coisa, higienização. Segunda coisa, e muito importante, bem-estar físico do paciente. Nós também favorecemos a circulação com isso, com o banho de aspersão e promoção do relaxamento muscular. Vamos falar sério, né? Quem não gosta de um bom banho após um dia bem cansativo? Para o banho de aspersão, enquanto o paciente toma banho, que foi levado pela equipe de enfermagem, foi orientado qual roupa utilizar, se o paciente conseguir tomar o banho sozinho, e ele, depois que ele manteve aquela estabilidade, então o profissional, ou juntamente com outro profissional, técnico de enfermagem, faz a limpeza da cama, a higienização da cama, a trocagem de roupas, e aí, quando o paciente retornar do banho, ele já encontra a sua cama limpa, organizada, aguardando o mesmo. Banho de imersão. O banho de imersão é aquele que acontece geralmente com bebês e recém-nascidos. É quando se tem a total dependência daquele ser do profissional de saúde. Então, é necessário que a cabeça e o pescoço esteja totalmente fixa, segura, para que seja realizado um banho de imersão adequado e com segurança. E com uma mão, nós conseguimos tampar os ouvidos do bebê e fazer toda a higienização naquele momento de imersão. Nós temos também a higienização do leito. A higienização do leito é para aquele paciente totalmente dependente do leito. Aquele paciente que não anda, que não senta, que fica lá. Um paciente, ele pode estar acordado, ele pode estar consciente, como também não estar consciente. E qual que é o objetivo desse banho? O objetivo é conforto, higienização, retirada de odor, nós vamos ajudar a melhorar a circulação desse paciente. Então, é muito importante o banho. Esse banho tem que acontecer pelo menos uma vez ao dia. Então, qual é a técnica? Primeiramente, nós vedamos toda a circulação de ar daquele ambiente. E aí, nós colocaremos o hamper, como foi falado na aula anterior, colocaremos o hamper fora da sala, na porta. E aí, desocupamos a cabeceira da cama e colocamos uma cadeira ao lado, onde nós colocaremos a bacia com a água com sabão e a outra com a água limpa. E na cadeira nós iremos colocar as roupagens de cama na ordem de uso. Qual que nós vamos colocar primeiro? Que é o primeiro lençol da cama. Então, após realizar isso, nós vamos explicar o procedimento para o paciente. É muito importante que, independente de o paciente estar acordado, estar dormindo, estar sedado, explicar e conversar com esse paciente. Então, durante o procedimento, nós vamos conversar com esse paciente e nós vamos começar fazendo a higienização da face. Então, da parte do rosto, da parte interna para a externa do olho, das narinas, do ouvido, é muito importante. Nós fazemos a higienização do tórax também, desse paciente. E aí, o que nós fazemos a partir de então? Nós viramos os braços, os membros superiores. Nós fazemos a higienização das mãos para o nosso ombro. Então, assim, ela deve ser feita nessa sequência, sempre fazer a higienização com água e sabão, depois com água e secando também. Nós vamos virar, então, o paciente de um lado, fazer a limpeza da cabeça para a região das nádegas e do outro lado também fazer dessa forma. Quando nós viramos o paciente de um lado, nós já fazemos a higienização da cama. Nesse processo de higienização, enquanto o paciente faz a higienização do paciente, depois pega o outro pano, faz a higienização da cama, já seca, já começa a colocar roupagem de cama ali.
Quando vira o paciente, ele já chega no lençol limpo, na roupagem limpa. Da mesma forma, do outro lado. E também nós auxiliamos, antes da lateralidade, nós colocamos uma comadre abaixo da nádega do paciente e pedimos para ele, se ele estiver acordado, para ele mesmo fazer a higienização da parte íntima, auxiliando neste processo. E daí, então, nós fazemos a higienização dos membros inferiores. Lavagem dos cabelos ou shampoo. Então, essa lavagem é bastante importante para evitar pedículos, né? Para nós melhorarmos a higiene do couro cabeludo e dos cabelos, para diminuir também o risco de infecções e para o conforto do paciente. Então, é necessário que coloque uma toalha sobre o ombro do paciente, para ele ficar um pouquinho mais, com a cabeça um pouco mais fletida para trás. Nós vamos colocar uma toalha na cama, na cabeceira da cama, e colocar um saco onde pode ser drenado essa água que vai lavar dentro de um balde. Põe um balde em cima da escadinha que o paciente utiliza para descer da cama. Então, nós colocamos essa escadinha, o balde em cima e revestimos o balde e a cabeceira da cama com esse saco. Então, nós vamos lavar, utilizar o shampoo, pegar uma bacia com água ao lado e jogar. E aí, vai cair todo esse conteúdo da água nesse saco, para depois a gente fazer o descarte. Depois de lavado o cabelo, é necessário que haja a secagem também. Então, seque o cabelo, ou com secador, ou com a toalha. E nas mulheres, é melhor para que faça uma trança, porque o cabelo fique mais... não fique tanto raspando na cama, para não incomodar muito o paciente. E colocar o paciente, depois dessa higienização, na posição de conforto. Outra medida de higiene e conforto que nós podemos ofertar para o nosso paciente, e que é muito necessário, é a tricotomia. Então, aquele paciente que está há muito tempo acamado, está há muito tempo naquele leito, é necessário que se faça, não só acamado, desculpa, mas que esteja hospitalizado. É necessário que se faça a tricotomia para higienização e também conforto do paciente. Principalmente aqueles pacientes que usam fraldas. Então, é muito importante para diminuir esse conforto. Então, a tricotomia consiste na retirada, na remoção dos pelos, ou com aparelho de fazer essa tricotomia, um aparelho elétrico, né? Como se fosse uma maquininha de cortar cabelo mesmo, ou com a gilete. Não é tão indicada a gilete por causa das infecções que podem acontecer, mas ela pode ser utilizada também. Então, é muito utilizado em algumas cirurgias. Atualmente, não tão recomendado, porque pode acontecer um risco de infecção também, porque pode fazer alguma ferida antes da cirurgia, mas é muito utilizado para aqueles pacientes que estão internados. Para finalizarmos essa questão de higiene corporal, de conforto do paciente, nós temos que lembrar que o profissional de enfermagem, ele deve realizar a higienização das mãos, sempre antes e depois do procedimento, sempre explicar ao paciente o que será feito, qual a finalidade, por que fazer. Anotar no prontuário, deve-se anotar no prontuário do paciente o que vai fazer, foi dado banho de imersão, de leito, qual foi a maneira da higienização, algumas observações acerca do paciente mesmo, porque quando nós viramos o paciente, fazemos higienização, nós observamos mais o corpo dele, se está fazendo ferida, se tem alguma lesão, se tem alguma mancha, e daí reportarmos isso no relatório para o médico, né? Para o enfermeiro e assim o médico. Então, é muito necessário essa atenção, essa anotação, e também, após todo o procedimento, colocar o paciente em posição de conforto para que ele continue na sua internação com muito conforto. Encerramos, então, a unidade 4 do módulo 2, onde falamos da unidade do cliente e higienização.